Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família mais uma vez. Esse é o desejo do nosso coração e esse é o desejo do coração de Deus, um Deus abençoador, um Deus que nos criou com um propósito e esse propósito é que nós vivamos para a glória dele. Eu quero compartilhar um texto que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: No 6º mês, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que o Espírito Santo mais uma vez possa falar ao meu e ao seu coração através da palavra de Deus. Queridos, eu quero deixar como tema desta mensagem o cumprimento da grande promessa. O cumprimento da grande promessa. Uma promessa feita por Deus lá no início de todas as coisas, no Gênesis, logo após a queda do homem. A promessa de que o seu filho Jesus viria para salvar a humanidade dos seus pecados. E é exatamente isso que o texto está nos mostrando aqui. O momento em que o anjo Gabriel é enviado então para Maria, para falar a ela a respeito do momento e da vinda de Jesus, de que ela seria a mãe de Jesus. Ela, agraciada pelo fato de ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. E eu quero me ater com você aqui à saudação que o anjo faz a Maria. Uma saudação que deixou Maria, segundo o texto, perplexa. Afinal de contas, o judeu, quando ele iria saudar um ao outro, eles diziam Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor. Mas o anjo chega e diz uma frase para Maria, que a deixou perplexa. E é a respeito dessa frase que eu quero trabalhar com você a respeito desta mensagem. O que é que esta grande promessa de Deus, a vinda do seu Filho para ser o Salvador, representa para mim e para você? Porque não é só para Maria, mas é para mim e para você também. O anjo chega-se para Maria e diz: Alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Há 3 verdades aqui, que o nascimento de Cristo, o Natal, que nós estaremos comemorando. E essas verdades são as seguintes. Em primeiro lugar, o anjo chega-se para Maria e diz: Alegra-se. O nascimento de Jesus, o cumprimento dessa grande promessa, traz para mim e para você alegria. É sinal de alegria. Porque esta palavra no original significa alegria, aqui no original significa um sentimento de júbilo, de gozo e de festa.
capaz de absorver o passado e apontar para um futuro glorioso e cheio de esperança. Olha só que coisa maravilhosa essa palavra representa. Olha o que o anjo está dizendo para Maria. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. A vinda de Cristo representa para aquele que crê um sentimento de júbilo, de festa, que é capaz de absorver um passado muitas vezes marcado por coisas ruins, difíceis, um passado marcado pela ausência do próprio Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Mas esta presença, esta vinda, esse Cristo que nasce em todo aquele que crê, é poderoso para absorver esse passado e fazer uma nova história e ainda apontar para um futuro glorioso e cheio de esperança. É isso que o Natal representa para mim e para você. Há uma esperança, há um futuro glorioso para aqueles que se encontraram com esse Cristo que foi enviado por Deus para nos salvar. Nós vamos ver a alegria de Maria, o cântico de Maria, se nós formos ler o texto. Logo mais aqui você vai encontrar, logo após o anúncio, o cântico de Maria se alegrando. Nós vamos ver a alegria de Isabel, a sua parenta, a alegria do próprio João Batista no ventre de Isabel. Depois, quando Jesus nasce, o anjo aparece aos pastores dizendo que o seu Salvador havia nascido. Eles vão para conferir e voltam regozijando, se alegrando. Nós vamos ver os reis magos que foram visitar a Jesus, levando os seus presentes, e voltam também se alegrando, regozijando depois deste encontro. Nós vamos ver Simeão, que era um homem a quem o Espírito Santo havia dito que ele não morreria sem antes ver a Jesus. Este homem se encontra com Cristo e se alegra por ocasião da sua apresentação no templo. Nós vamos ver uma profetisa chamada Ana, que quando se encontra também com Jesus, uma mulher que vivia em constantes jejuns e orações, ela se alegra, e essa alegria é para você. O Natal representa isso, o cumprimento dessa promessa representa a alegria que Deus traz mediante a vinda de Cristo. É por isso que o anjo chega, Gabriel chega para Maria e diz, alegra-te. E é por isso que Deus está dizendo para você, alegra-te. Mas há uma segunda verdade que o cumprimento dessa promessa nos traz, que o nascimento de Cristo nos traz, que o Natal vem apresentar para mim e para você. Essa segunda verdade está na segunda fala do anjo. Depois que ele diz alegra-te, ele vai dizer agraciada, ou em outra versão, muito favorecida. Ele está falando da graça de Deus. O nascimento de Cristo vai falar a respeito da graça de Deus, deste favor que nós não merecemos, que não merecíamos, mas recebemos. Quando nós pensamos em Natal, nessa cultura que foi criada, nós pensamos em festa, nós pensamos também na troca de presentes. Nós, por cultura, aqueles que têm condição, normalmente presenteiam uns aos outros. Mas eu quero dizer a você que o grande presente, quem ganhou foi eu e você. O nascimento de Cristo nós comemoramos no Natal, mas quem foi presenteado, quem foi agraciado, fui eu e foi você. Foi Deus quem nos presenteou mesmo sem merecermos. É isso que o anjo está dizendo para Maria. Salve, agraciada, alegra-te, agraciada. Você e eu, que não merecíamos, mas fomos contemplados por essa bênção de Deus, por essa misericórdia de Deus. A vinda de Cristo, o cumprimento dessa promessa vai falar disso. De um Deus que olhou para mim e para você e por misericórdia enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e trazer-nos de volta para Ele, para nos redimir dos nossos pecados, da condenação, da morte e do pecado. O Natal representa isso. Essa data que você vai comemorar essa semana com os seus familiares, com as pessoas mais próximas, é um ano diferente, mas é um ano para nós refletirmos. Talvez será um ano, talvez será um Natal, onde nós vamos estar mais ligados no aniversariante.
naquele que de fato deve ser contemplado, comemorado, glorificado através das nossas vidas. Nós não vamos ter muito tempo, nós não vamos ter muitas pessoas ao nosso redor, para nós talvez até nos distrairmos e deixarmos de comemorar e de nos lembrar que uma grande promessa ou a grande promessa de Deus se cumpriu com o nascimento de Cristo. Em terceiro e último lugar, o cumprimento dessa promessa vai nos falar desse Jesus que veio para permanecer conosco. O anjo diz: alegra-te, agraciada ou muito favorecida, o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Jesus vem, ele voltou ao Pai sim, mas ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós podemos nos lembrar de algumas passagens, desde o Antigo Testamento, da presença de Jesus. E eu quero dizer a você, Jesus não está presente somente quando as coisas estão bem. Jesus não está presente somente no momento da alegria, mas ele está presente em todos os momentos. Foi essa promessa que ele fez para os seus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego rejeitaram se dobrar perante a estátua de Nabucodonosor, lançados numa fornalha, o próprio Nabucodonosor, quando olha para aquele lugar, fica espantado e diz: nós não enviamos para lá 3 homens? Não foram 3 homens lançados naquela fornalha? Por que é que eu estou vendo 4 passeando dentro da fornalha, andando em meio ao fogo? E um deles é semelhante ao Filho dos deuses. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava lá. Era o próprio Cristo, era uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Todas as vezes que você vê um anjo, é um anjo, como foi Gabriel enviado para Maria. Mas quando a palavra de Deus traz o artigo definido, quando diz o anjo do Senhor, é o próprio Cristo. Como aconteceu também com Daniel no capítulo 6 de Daniel. O rei Dario, depois do decreto que foi feita uma armação contra Daniel, Daniel é lançado na cova dos leões, mas a Bíblia diz que o rei, no dia seguinte, chega-se para ver se Daniel está vivo. E Daniel diz que ele estava vivo porque o Senhor havia enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões e nenhum dano aconteceu com Daniel. Eu quero dizer para você que este Jesus, ele está presente na vida de todos aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que já entregaram a sua vida a Ele. Todos aqueles cujo Natal passou por eles. E não somente eles passaram por um Natal ou por vários anos comemorando o Natal, mas é necessário que esse Natal passe por mim e por você. Que esse Cristo que veio, enviado da parte de Deus, faça parte da nossa vida e nós possamos entregar o nosso coração e o controle da nossa vida a Ele. Eu quero desejar a você um ótimo Natal. Eu quero desejar à sua família um excelente Natal. Eu quero desejar a você, nós aqui do canal, queremos desejar a você um excelente Natal. Mas acima de todas as coisas, não se esqueça, em meio à festa, em meio ao momento que você está vivendo, talvez você esteja até com alguns parentes, com algumas pessoas que você ama, que estejam enfermas, talvez você não possa nem se reunir, mas eu quero dizer a você uma coisa: o Natal não deixa de ser uma realidade pelo fato de nós não podermos estar vivendo o que nós gostaríamos de viver. Jesus já veio, Jesus foi enviado para morrer por mim e por você naquela cruz. Ele assumiu a forma humana, se fez um de nós. A grande promessa de Deus se cumpre na vinda de Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo: alegra-te, porque você foi muito favorecido. E mais do que isso, o Senhor é contigo. Eu quero fazer uma oração de gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família e principalmente pelo fato do Senhor ter enviado Jesus como cumprimento da sua grande promessa a toda a humanidade. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. A tua palavra que hoje nos reporta ao momento em que Cristo foi enviado
a esse mundo. No momento em que o anjo chega-se para Maria e diz: alegra-se, muito favorecido ou agraciada, porque o Senhor é contigo. Nós também entendemos, Senhor, que esta palavra diz respeito à nossa vida. E nós queremos nos alegrar mesmo no Senhor. Nós queremos que todos os que estejam ouvindo esta mensagem possam se alegrar verdadeiramente. Alegrar num fundamento sólido que é a Tua palavra e a verdade da Tua palavra. Que este sentimento de gozo, de júbilo, possa mesmo absorver um passado, talvez de desesperança, de falta de perspectiva, de sofrimento, para um futuro glorioso e cheio de esperança. Senhor, que nós possamos compreender o quanto fomos amados e somos amados pelo Senhor, pelo fato de termos sido presenteados, agraciados com a vinda de Jesus, e termos a consciência e a percepção de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão a Ti. Que este ano seja um ano onde nós possamos nos lembrar do Senhor de uma maneira muito especial nesse Natal. E nós possamos nos render mais uma vez aos Teus pés. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo Natal e até o nosso próximo encontro.